Tudo certinho. Voltamos aqui mais uma aula de geografia, né, para variar, para a gente entrar nesses contextos aí geográficos, beleza? Aulas passadas a gente começou falando aí sobre os domínios morfoclimáticos, falei lá para vocês, né? Tem as aulazinhas postadas sobre vários domínios já falei lá sobre o amazônico, sobre o domínio da Caatinga, falei um pouquinho também sobre o Mar de Morros, né, pessoal? E a gente foi exatamente contemplando essas características, fechando com a ideia também do cerrado. Todos os biomas aí caracterizados com o que a gente chama dos 5 elementos, né, para formar esses biomas, certo? São 5 elementos que caracterizam o que a gente chama de domínio morfoclimático, certo? E para a gente fechar assim esses domínios, os principais domínios, depois eu vou falar um pouquinho também no final da aula sobre os domínios que a gente chama das áreas de transição, certo? Isso aqui é importante vocês perceberem também, né? Mas hoje, agora, especialmente agora nesse comecinho, a gente vai falar dos domínios que estão mais na região do sul do Brasil, tá certo, pessoal? São dois ali que são característicos e a gente vai falar desses dois domínios a partir de agora. Vamos lá? Vamos começar? Então a gente vai falar, né, sobre os domínios. Vamos lá? Né? Dentro destes domínios aqui eu vou falar especificamente para vocês sobre os pampas e araucárias. Beleza, pessoal? A gente vai falar desses dois domínios que estão localizados lá no sul do Brasil. É interessante vocês perceberem algumas coisas importantes. Vamos lá começar para a gente relembrar. Primeiro, né, a região que compõe ele, né, a região do sul do Brasil, certo? Né? A região sul do Brasil tem essa caracterização bem interessante, né? A gente vai lembrar lá que estão localizados, né, todo o processo de colonização dos europeus que chegaram um pouquinho depois, né, na formação aí dessa colonização brasileira, né? A gente vai lembrar aí dos italianos, alemães, né, que foram, né, chegando aqui depois e tiveram muitos que se concentraram na região do sul do Brasil, principalmente os alemães, né? Por isso que a gente fala, né, que o sul do Brasil é como se fosse a Europa brasileira, né? Interessante ali, né? A gente perceber as pessoas que têm essa caracterização específica dessa área. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre esses domínios. Só para lembrar, né, são 5 elementos que a gente vai falar, tanto dos pampas como das araucárias. E professor, por que você vai falar logo dos dois ao mesmo tempo e não fala separadamente? Porque vocês vão perceber que a localização, né, tanto dos pampas como das araucárias, eles ficam, né, praticamente próximos. Inclusive, em alguns lugares meio que se confundem, né, eles se misturam nessa caracterização aí, né? Vamos lá, vamos relembrar, né? Primeiro detalhe, a gente vai lembrar, né, que existe os três primeiros, né, as três primeiras características. Quais são elas? Clima, relevo e vegetação. Vamos lá? Então, ó, a gente pode caracterizar aqui primeiramente o clima, né? O clima que pega os pampas e as araucárias é clássico, né? Vocês devem lembrar que é o que a gente chama de clima subtropical. Esse clima subtropical tem uma caracterização, como eu já falei para vocês, né? É a Europa brasileira. Tem uma caracterização parecida com o clima que a gente chama de temperado. Então, ó, aqui a gente tem uma caracterização, né? Aqui a gente tem um clima com características do clima temperado. Do clima temperado. E o que é que isso significa? Isso aqui significa uma coisa clássica que vocês também sabem, né, pessoal? Eu tenho aqui as 4 estações do ano bem definidas. E isso faz com que a gente perceba que o sul do Brasil, por isso que tem esse caráter mais parecido, né, com o que a gente chama a região, né, parecida com a Europa, né, brasileira, porque tem exatamente essas formações misturadas aí, tanto da caracterização do clima, como também as pessoas que colonizaram,
Tudo isso faz com que a gente tenha, né, essa formação específica dentro dessa formação desse domínio morfoclimático lá do sul do Brasil, certo? São algumas coisas importantes que vocês precisam, né, ter e perceber dentro dessas ideias. Beleza, então o clima, o que é que significa ter as 4 estações bem definidas? Significa que no inverno, né, ele vai ter uma caracterização bem parecida com a Europa. Quando a gente falar especificamente também, né, na região, né, quando a gente falar no outono também, a gente vai ter as caracterizações do outono com aquelas formações mais, né, digamos assim, um pouco mais caracterizadas como parecida com a Europa, né? Tem essas relações que são importantes para vocês perceberem, né? O outono tem aquelas plantas que caem suas folhas, né, chamadas caducifólias, né? Já falei um pouquinho para vocês sobre isso, né? Quando eu falei lá sobre a caatinga, que na caatinga, por incrível que pareça, não tem o frio, né? Lógico, é quente bastante, né? Clima bastante quente, só que lá tem essa vegetação caducifólias também. Só que lá as plantas perdem suas folhas para o quê? Para manter exatamente, né? Se manter o líquido durante, né? Manter hidratada, digamos assim, durante a seca, né? Enquanto aqui, né? Nos domínios da formação mais temperada, desse clima temperado, as plantas perdem suas folhas, caducifólias, né? Ficam mais caducas, não é isso? Mais velhinhas. Perdem suas folhas por conta exatamente, né, pessoal, que é um processo de renovação da planta por conta que está chegando o outono. Isso aqui é uma característica importante que vocês devem utilizar nessas suas informações. Beleza. Então, ó, eu tenho essa caracterização desse clima subtropical com característica, né, parecida com o clima temperado, né? Tem essas formações que é importantes. Ele é considerado um clima, né? Ele é frio, né? Principalmente porque tem interferência da massa polar atlântica, né? Já teve uma aula aí falando sobre massas brasileiras, né? A massa polar atlântica, ela atua diretamente, né, na região também sul do Brasil. Ela chega primeiro ali no sul do Brasil, a massa polar atlântica vai dar essa característica também, né, durante o inverno, dessa região ser mais fria, certo? E é bastante, né, também, pessoal, úmida, né? Úmida também, é uma região que tem bastante umidade, né? Por conta dessa caracterização específica também dessas matas, né? Tanto dos pampas como as araucárias que estão sendo, né, construídas nessa região. Até aqui deu para vocês entenderem, deu para perceber esse primeiro ponto, tá fechada essa primeira ideia? Espero que sim, né? Além disso, né, pessoal, eu posso, além de falar do clima, ó, eu vou abrir um parêntese aqui para vocês, a gente pode falar também especificamente, né, sobre a formação, né, do relevo, né? Eu posso falar também do relevo dessa região. O relevo, ele tem como característica principal o que, pessoal? As formações das coxilhas, né? A gente tem aqui, ó, formação das coxilhas. E galera, o que significa coxilhas? Exatamente, são aqueles morrozinhos que nós encontramos assim, ó, são as serras que a gente tem, né, nas formações aí específicas desse tipo de relevo, né, esses morrozinhos, onde a planta vai exatamente florescer nessa área. Isso é interessante vocês perceberem, né, essa caracterização quando eu falo especialmente sobre esses relevos. Então, quando a gente falar de relevo de coxilhas, inclusive, né, pessoal, esse nome coxilhas é muito da região sul do Brasil, né? A gente vai observar que a gente não utiliza essa classificação de coxilhas, né, em outros lugares, né, do Brasil, certo? É bem específico lá dessa formação dessas coxilhas lá no sul do Brasil. Isso aqui é uma ideia importante para vocês perceberem, certo? Já falei de clima, já falei de relevo, agora vamos para a parte principal, né, pessoal? Falar um pouquinho sobre a vegetação, que é específico para a gente entender todas essas características. Vamos lá apagar esse quadro para a gente ver? Vamos lá, né, galera? Ó, então eu tenho como característica aqui principal, né? Vamos falar um pouquinho sobre as vegetações, né? Parte de vegetação agora, né?
Quando a gente fala da parte de vegetação, aí fica mais fácil, né? Vou falar um pouquinho agora sobre a vegetação. A vegetação da região é fácil vocês entenderem, né, pessoal? Quando eu falo de pampas, né? Dos pampas, que a galera fala dos pampas gaúchos, eu tô falando exatamente o que? Da formação que na Europa tem outro nomezinho, né? Que a gente chama das formações de steppes. E que a gente chama também de pradarias, né? A gente tem as steppes e pradarias lá. E nada mais, nada menos, né? Quando eu falo desses pampas, eu estou falando das gramíneas, né, pessoal? E o que é que significam essas gramíneas aqui? Bem fácil, são tipo como se fosse uma vegetação meio parecida com grama, né? Tem aquela formação específica como se fosse uma grama. E as steppes e as pradarias têm essa caracterização desse capim, né? Um pouco mais alto, né? E tem essas características parecidas, né? Com o que a gente chama dessa formação dos pampas. Então, as gramíneas em si, elas caracterizam, né, essa formação dessa vegetação mais, né, mais herbácea, né, que a gente chama mais uma formação um pouco mais parecida como se fosse uma erva, né, pessoal? Caulezinho pequenininho, de folhas e tal, vegetação mais rasteira, né? Tem essa caracterização específica e que vai dar característica tanto aos pampas aqui no Brasil, como às steppes e as pradarias que a gente tem lá nos campos da Europa. Isso aqui é importante para vocês perceberem também essa sua caracterização. Beleza, chegou aí para vocês perceberem. Pessoal, isso facilita o quê? Isso facilita vocês perceberem a própria economia. Olha, tem uma relação econômica, né? Tem uma relação econômica, né? Uma relação econômica aí, porque essa formação assim, essa vegetação mais de grama vai facilitar exatamente o setor primário, né? A gente tem aqui, né, o setor aqui, ó, primário como principal base da região econômica. Por que ele tem esse setor primário como base? Porque exatamente a agricultura, né? A agricultura, e a pecuária. A agricultura e a pecuária vão ser a base econômica, né, específica mais dessa região sul do Brasil, né, pessoal? Não vamos esquecer da nossa famosa, né, picanha do sul do Brasil e tal, aquelas formações de churrasco gaúcho, né, que é bem específico dessa criação de gados, que é facilitado exatamente por quê? Porque você, lá inicialmente no processo, lá entre o século XVIII e XIX, né, não sei se vocês lembram, né, que tem a formação ainda quando a gente estava vivendo, né, o período de transição entre o período colonial brasileiro e o período republicano, né, encontramos exatamente uma base econômica muito na questão da criação de gado para exatamente fazer o extrativismo da charque, né, pessoal? Que é bem característico dessa região, né, da região sul do Brasil, essa produção da charque, né, que vinha desse gado, né, que era produzido exatamente de forma extensiva, era um gado solto, olha. Lembre-se que tem essa caracterização, né, quando eu falo sobre a agricultura lá do século XVIII, XIX e tal, da pecuária e tal, a criação de gado, eu estou falando especificamente de uma formação mais extensiva, né? A gente vai criar o gado solto e tal, ele vai comer exatamente essas gramíneas, esses pampas, e era lá que a gente fazia esse processo, né, de sobreviver toda essa formação específica da produção de carnes no Brasil naquele período, né, nessa época. Hoje a agricultura se tornou mais, a gente fala, um pouquinho mais intensiva, né? E o que é que significa isso? A pecuária também. Significa que as máquinas agora vão trabalhar nesse processo e o gado não vai estar mais solto, né? Olha, o gado vai deixar de estar solto e agora ele vai estar preso dentro do pasto. E em vez de comer as gramíneas só especificamente, vai comer ração, né? A gente tem essa tecnologia específica para vocês entenderem, né, esse contexto da utilização econômica da região. Certo? Isso aqui é uma ideia importante quando a gente fala sobre a vegetação. Certo? Só que eu falei dos pampas, né, pessoal? Mas eu posso falar também das... Olha, vamos para cá.
araucárias, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a araucária. A araucária, que nada mais nada menos é o que, né, pessoal? É o famoso pinheiro brasileiro. Isso aqui é o pinheiro brasileiro. Pinheiro brazuca, né, pessoal? E esse pinheiro aqui brasileiro, ele tem uma caracterização importante, né? Aí você vai dizer, professor, pinheiro não é aquela representação da árvore de Natal? Pois é, né? Aquela nossa famosa, né, árvorezinha de Natal, bonitinha, né? Que a gente faz assim, ó. Eu tenho a minha famosa árvorezinha de Natal e tal. Mas, ó, será que todo pinheiro é dessa forma? Eu vou dizer para vocês que não. O pinheiro brasileiro, ele já tem a característica dessa formação de não fazer esse cone, né? Porque quando faz esse cone, a gente classifica como árvore, né, de pinho, classificado como coníferas, é tanto que tem a floresta de coníferas, né, que nós encontramos aí, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos também tem essa classificação, que até tem um nomezinho, né, também específico, né, a taiga. Observe como o pinheiro, né, ele tem várias nomenclaturas ao redor do mundo, né? Eu tenho araucárias aqui no Brasil, tenho formação de floresta de taigras na Europa, eu tenho essas formações de coníferas, né, também lá no Canadá, nos Estados Unidos. Então, várias regiões trabalham com nomenclaturas diferentes, mas estão falando do mesmo tipo, né, de vegetação, que é esse pinheiro. Certo, pessoal? Isso aqui é importante para vocês perceberem. Bom, aí a partir dessa ideia, né, a gente tem o pinheiro brasileiro. Tem também, né, uma ideia interessante que o pinheiro brasileiro ele vai crescer, né? Ele tem uma, além de utilização da madeira, colocar aqui, né, a base econômica para vocês. Eu tenho aqui, ó, a base econômica, principalmente no extrativismo da madeira. Vou colocar aqui para vocês, né? Extrativismo da madeira. Fiquem atentos, né, pessoal? Porque isso aqui já foi questão do vestibular, né? Já foi questão de Enem. O extrativismo da madeira é principalmente para fazer o quê? A produção de papel, né? Aqui a gente tem, ó, aqui a produção de papel. Mas sem não deixar de esquecer também que a gente tem essa produção de papel, mas também eu tenho exatamente a produção da construção civil, né? Observem que muitas casas lá no sul do Brasil, que inclusive é uma arquitetura muito bonita, né, pessoal? Que é exatamente essa arquitetura voltada mais caracterizada, né, com a produção específica da madeira. Fica bem mais, né, mais bonitinho aí para vocês perceberem essa caracterização. Isso é de extrema importância para vocês entenderem, né, como se tem, né, essa formação específica. Lindo nessas formações que a gente tem lá no sul do Brasil. Muita gente acha que o sul do Brasil não é brasileiro, né, de outras regiões, simplesmente por conta desse clima, por conta dessa vegetação, que é bem, né, característico, bem diferenciado, né? Vocês perceberem como o Brasil ele tem, né, essas várias formações aí específicas quando a gente fala. Beleza. Falei aí, ó, de clima, relevo e vegetação. Tá faltando a gente falar o quê? Sobre hidrografia, e solos, né? Vamos lá para a gente terminar essa caracterização aqui dessas formações tanto da araucária como dos pampas. Vamos nessa? Vamos lá, né, galera? A gente tem, né, essa caracterização também para fazer aqui. Vamos lá. Olha. Vamos falar um pouquinho agora sobre, né, hidrografia e solos, né? Vamos lá. Então, ó, dentro dessa caracterização, ele também tem a parte da hidrografia, a hidrografia do sul do Brasil, né, pessoal? Ela é bem caracterizada, né? Ela tem aquela proximidade que a gente chama da famosa, né, bacia, né, do Paraná, beleza, galera? Eu tenho lá a famosa bacia do Paraná, que essa bacia ela está inserida em outra bacia maior, né, que é a nossa famosa bacia Platina, né? A bacia do Paraná faz parte aqui da bacia
né? Platina, que vai unir também o Paraná, né? Lógico. Eu tenho o Paraná, tenho o Paraguai e tenho o Uruguai. A gente tem, ó, essas três caracterizações aí específicas dessas bacias, né, que formam a bacia platina, que é uma bacia histórica e econômica, né, bem importante para o Brasil, né, pessoal? Histórica porque vocês vão lembrar, por exemplo, o conflito que aconteceu, a famosa Guerra do Paraguai, que vocês devem ter estudado lá em História, né, tem a ver exatamente por essa disputa, né, dessa região da bacia platina. É interessante vocês perceberem nessas relações. E econômico também, por conta de quê, pessoal? O que é que tem de economia nessa formação? Vocês vão lembrar que esses países, né, Paraná representando o Brasil, Paraguai e Uruguai, só faltou aqui, né, a nossa famosa Argentina, ia formar exatamente a formação do Mercosul, né? A gente tem aqui, ó, essa relação econômica, a relação econômica do Mercosul, né? Que é exatamente, né, o bloco econômico que representa aqui a nossa, né, de maior representação da América do Sul, né? Que tem essa caracterização, onde temos Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, que fazem exatamente esse mecanismo aí, né, de o que a gente chama de praticamente uma união aduaneira, né? Para quem não lembra, o que é a união aduaneira é você ter uma tarifa externa comum, né, nas negociações entre troca de mercadorias. E interessante porque o que é que tem essa relação com essa bacia platina? Porque a troca de mercadorias que acontecem, né, especificamente aí dentro do Mercosul, muitas negociações são feitas exatamente através dessa bacia platina, principalmente do rio Uruguai, né, pessoal? Lembrando que o rio Uruguai ele é um dos que são caracterizados, né, mais de planície, né? Porque se o rio ele é de planalto como o do Paraná, ele não vai ser bom para navegação. A gente vai discutir isso agora um pouquinho, né? E quando ele tem essa formação específica de planície, né, ele é mais plano, ele vai facilitar aí o processo de se navegar. Isso aqui é uma ideia importante para vocês perceberem, né, toda essa caracterização que essa bacia platina tem. Então, aí qual a diferença, né? Qual a diferença clássica que nós temos aqui? Bem simples, ó. Quando eu tenho aqui a formação do Rio Paraná com a formação mais de planalto, ele tem um potencial hidrelétrico, né? Olha, vamos relembrar aqui. Eu tenho aqui a caracterização, né, do Rio Paraná com, né, potencial hidrelétrico, né? E por conta exatamente dessa formação de planalto. Se o rio é de planalto, né, pessoal, vai ter altas quedas d'água e essas altas quedas d'água vai provocar exatamente essa formação das hidrelétricas. Tanto que lá se encontra a maior hidrelétrica do Brasil, né? Já foi uma das maiores hidrelétricas do mundo, né? Que é a nossa famosa hidrelétrica de Itaipu, né, pessoal? O exemplo aqui da hidrelétrica de Itaipu, né? Clássica aqui, a hidrelétrica, que tem hoje, né, é uma representação de uma hidrelétrica binacional, né? Um projeto desenvolvido entre Brasil e Paraguai, né? Lembre-se que ela é binacional. Lógico que com grande maioria, né, brasileira, é tanto que ela está aqui no Paraná e tem essa caracterização específica, né, de utilizar as águas brasileiras para fazer todo esse processo de potencial de produção de energia. Sem esquecer, né, pessoal, que o Brasil ele tem essa maior representação energética por conta exatamente de Itaipu, né, nessa região aqui do sul do Brasil, e também ele tem grande potencial hidrelétrico, né, na bacia do São Francisco, que a gente já comentou quando falei sobre a Caatinga, e falei também sobre
o grande potencial hidrelétrico que a gente encontra na Amazônia, né? Lá na região específica do rio Amazonas, que a gente pega exatamente aquela região ali do Xingu, não é isso? Que tem lá a usina de Belo Monte. Projeto aí, né? Bem aclamado, bem discutido. Itaipu foi um projeto da ditadura militar. Observe que a ditadura militar, né, pessoal, teve a história do desenvolvimento brasileiro, né? Só que esse desenvolvimento brasileiro foi às custas, principalmente, né, de entrada de dinheiro, né, estrangeiro, né? Foi às custas exatamente de a gente ter uma dívida aumentada, uma dívida externa, né, que começou a aumentar exatamente dentro desse processo da ditadura militar. E por isso que a gente teve um grande crescimento econômico, lógico, né? Mas às custas exatamente dos trabalhadores brasileiros e junto com a questão do crescimento da dívida externa, né, brasileira. Vocês perceberem que tudo está caracterizado, tudo está relacionado quando a gente fala especificamente, né, dentro desse contexto aqui específico. Beleza. E para a gente fechar aqui sobre bacias hidrográficas, né, e essa discussão aqui é exatamente esse conjunto de bacia que nós temos na região, né, sul do Brasil, não posso esquecer do famoso aquífero Guarani, né, pessoal? Eu tenho que falar um pouquinho sobre ele aqui, ó. Vou botar aqui como uma observação, né? O famoso aquífero Guarani. Que foi exatamente, né, bastante utilizado porque suas águas são cristalinas, né, tem essa caracterização, uma água, né, praticamente aí inesgotável, como muita gente achava e tal, mas vocês devem lembrar, né, que o aquífero Guarani é um conjunto de águas subterrâneas que a gente encontra lá na bacia do Paraná. Não é o maior aquífero brasileiro, ele em extensão, ele é um maior aquífero brasileiro em volume, né, de profundidade, se a gente for comparar assim, porque o maior em extensão vai ser o Alter do Chão, que está lá na Amazônia, certo? Fica a dica. Então, o aquífero Guarani ele é muito importante para a economia brasileira pela quantidade de água mineral que nós encontramos, né, nessa região. Inclusive, né, altas coisas acontecem no Brasil estranhas, né, como algumas cidades lá do sul do Brasil, né, o pessoal lavar as ruas com água mineral, né? Não é uma coisa muito boa não, né? Pensando que em outros lugares do Brasil a gente passa o processo da seca, certo? Mas são características que vocês devem pensar e refletir aí dentro dessa história. O aquífero Guarani já foi utilizado bastante na questão, né, dos vestibulares. Do Enem já caiu bastante, SSA já caiu, o PE tradicional já caiu, certo? Então né, o aquífero Guarani é bem falado, assim, bem colocado, principalmente por dois motivos. Primeiro, por essa questão dessa grandiosidade, essa grande quantidade de água que nós encontramos nessa região. Mas outra coisa importante também, né, pessoal? Vocês vão lembrar do processo da expansão da soja lá no centro-oeste brasileiro, que vai se expandir e vai chegar também no sul do Brasil, né? Chega no sul do Brasil, vai chegar no norte também, né? A região amazônica, eu já falei para vocês, essas novas fronteiras agrícolas, certo? E dentro dessa caracterização, vocês vão lembrar, né, que esse aquífero começa a passar por problemas, né, referente ao que, pessoal? Quais são os problemas que a gente vai ter aqui? Vai ser exatamente a questão específica, né, da falta, né, de cuidado com esse aquífero. Por quê? Se eu vou utilizar alguns tipos de agrotóxicos, algumas manipulações genéticas e tal, quando você faz isso, pode provocar exatamente o quê? Pode provocar uma contaminação dessa água, né, desses aquíferos. Então é importante a gente perceber, né, como a utilização do aquífero, né, ela deve ser de forma consciente e sustentável também, né? Não se esqueçam disso. Sustentabilidade é uma coisa que todo mundo está discutindo, todo mundo está falando, né? Os 3 R's já foram ampliados aí para vários outros R's e hoje em dia o desenvolvimento sustentável é o que há e o que a gente discute mais na atualidade, né? Quando fala sobre esses conhecimentos de uma perspectiva, né, de sobrevivência a nível mundial e deixar exatamente, né, para gerações futuras um pouquinho da Terra, né? A gente não vai consumir tudo, né? Isso, pessoal. Essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Então,
o próprio aquífero Guarani ele tem que ser utilizado também de forma consciente. Um detalhe assim, né, pessoal? Muita gente pergunta, e eu vou falar para vocês, por que danado, né, se forma aquíferos em algumas regiões e não se forma em outras regiões? Simples, tem a ver com a formação do solo. Olha, tem uma ideia aí que é específica que tem a ver com a formação do solo. E como é que acontece essa questão da formação do solo? Bem simples, né? A rocha que está superficial em cima do aquífero, né, que vai dar origem ao solo, vocês sabem que todo solo ele vem do processo de erosão da rocha, né? Não esqueça disso aí, né, pessoal? Então, essa rocha que está em cima do aquífero tem como característica específica de ser de forma, né, uma rocha sedimentar. E o que é que isso faz de diferença, professor? Bem fácil, né? É porque exatamente quando a rocha é sedimentar, ela facilita o processo da penetração da água por ela. Ela é uma rocha que a gente chama porosa. Olha, ela tem poros onde a água passa, inclusive ela é filtrada por esses poros, e aí é que vai dar origem a esses aquíferos, né? Então a região também tem que ser sedimentar, ok? Essa tem que ter essa caracterização dessa rocha sedimentar para facilitar esse processo da penetração da água e fazer o processo da filtragem da água. Isso aqui são algumas coisas importantes que vocês precisam saber e entender, né, quando a gente fala sobre aquífero, né? Deu para revisar aí bem? Deu, né? Acredito que sim, né? Deu para vocês terem altas ideias. Mas para a gente fechar, ainda está faltando falar do quê? Do solo, né, da região, né? Opa, vamos lá, falar um pouquinho sobre o solo. Ó, o sul do Brasil, né, tem como característica principal também, né, essa utilização do solo específico, né? A gente tem essa utilização do solo específico. Vamos lá? Ó. Vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre esse solo, né? Pra gente fechar aqui, né? O solo, né, galera? O solo lá da região, né? Da região sul, ele é um solo, né, que tem como característica principal, ele é um solo que não é tão ruim, né, pessoal? Primeiro, ele vai ter uma grande quantidade de material orgânico, né? Como eu falei, a própria gramínea, né, lá da própria formação da vegetação dos pampas, vai dar uma fertilidade a esse solo, né? Então significa que ele já tem um material orgânico ali, um horizonte O, né? Vocês lembram lá dos horizontes do solo? O horizonte O bem desenvolvido, certo? Tanto que lá facilita um pouco, né, a questão da agricultura e faz com que a região, por conta que tem muita água e tem exatamente esse solo que dá para você fazer essas plantações, a gente tem uma grande produção, né? Principalmente de arroz, de trigo. Olha, parece que até eu estou falando da Europa, né? Parece que eu estou falando até da Ásia. Mas aqui, né, lá no sul do Brasil, a gente vai ter exatamente, né, essa produção de trigo, essa produção de arroz, produção de soja, já falei anteriormente para vocês, né, uma grande produção de grãos também no sul do Brasil. Não chega a ser comparado a nossa região do centro-oeste, né, mas tem uma grande produção sim no sul do Brasil de grãos também. Então são características importantes, né, quando a gente fala desse solo. Então ele tem uma relativa fertilidade, né, por conta desse material orgânico que nós encontramos, né, nesse solo, essas gramíneas. Eu acho que acredito que deu para a gente dar uma revisada boa, relembrou aqui várias coisinhas importantes e dá para a gente fechar, né, nossa aula aqui de hoje, né, pessoal? Lembrando que com essa aulinha eu estou fechando o nosso capítulo, né, o nosso primeiro módulo geral, né? A gente está falando aí do nosso primeiro livro, né? Nas nossas próximas aulas a gente já vai entrar no nosso segundo módulo. Fechou, galerinha? Até a próxima. Fiquem com Deus, beleza? Tamo junto. Namastê.